Após calcular o adicional de insalubridade, vamos conhecer as horas extras. Para calcular as horas extras, nós vamos começar colocando o salário do nosso cliente. Em nosso caso, o cliente recebia R$ 2.400 por mês. Bom, a nossa planilha de hora extra, ela calcula da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais ou da jornada 12 por 36. Quando a jornada for de 8 horas diárias por 44 semanais, o divisor será de 220. Quando a jornada for de 12 por 36, o divisor será de 180. Jornada de 8 horas e jornada de 12 horas. Nós temos duas opções de calcular horas extras. Podemos calcular o valor da hora mais 50% ou só o adicional de 50%. Para calcular o valor da hora mais 50%, vamos colocar 1,5 nesse campo da planilha. Para calcular só o adicional de 50%, vamos trocar esse campo por 0,5. O divisor será de 220 quando for essa jornada, ou será de 180 para a jornada de 12 por 36. E vamos mudar aqui a jornada, que será de 12 horas. Então, nesse caso, a planilha está calculando a jornada 12 por 36 e só o adicional de 50%. Vamos fazer um cálculo para ilustrar mais como funciona. O nosso cliente trabalhou das 7 horas da manhã às 20 horas da tarde, com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, de segunda a sexta. Lembrando, sempre que o divisor for 180, nós vamos colocar só de segunda a sexta. Só quando o divisor for de 220 que vamos usar os sábados. Então, o nosso cliente trabalhava das 7 às 20 horas com 1 hora de intervalo. Ele trabalhou dentro de um período de 30 dias, de um mês, ele trabalhou 20 dias. E quantos meses ele trabalhou? Ele trabalhou por 18 meses. Pode ver que no campo de número de horas extras e o total está zerado. E por que está zerado? Porque ele não ultrapassou o limite de 12 horas. Agora vamos colocar que ele trabalhou até as 21. Pronto, ele fez 360 horas extras e isso deu um total de R$ 2.400. A planilha vai calcular também os reflexos em descanso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. E um pouquinho mais abaixo nós temos o total de horas extras mais os reflexos, que nesse caso será possível ver o valor total caso os doutores queiram fazer um acordo em audiência. Agora vamos fazer um cálculo da jornada de 220, que é a jornada de 8 horas diárias por 44 semanais. 220. Se mudarmos aqui para 220 e a jornada de 8 horas, com o mesmo horário, o nosso cliente fez 1.800 horas extras e teriam direito a receber de 9.818,18, bem como seus reflexos. Isso só o adicional. Se colocarmos o valor da hora mais o adicional, a planilha muda o cálculo de novo. O número de horas será o mesmo, só que o valor será o valor da hora mais 50%. Após aprender a fazer o cálculo de horas extras, também é possível calcular o intervalo intrajornada. Para calcular o intervalo intrajornada, você colocará os minutos feitos pelo empregado de hora de almoço, que seja inferior a 1 hora. Então vamos supor, o mínimo é 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. O nosso cliente fez 30 minutos. Esses 30 minutos
ele fez durante os 20 dias e durante os 18 meses. Ele teria um total de 2.945,45 de intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é o valor da hora suprimida mais 50% e não incide reflexos como nas horas extras. Pode observar que se eu colocar o valor de 1 hora ou 60 minutos, aí ele fez o intervalo mínimo para repouso e alimentação e não terá direito a esse adicional.